Bom, vamos falar então das cartas do dia. Quem de vocês tem alguma dificuldade para interpretar as cartas do dia? Ou melhor ainda, quem de vocês usa as cartas do dia? E uma maneira que é bem comum de se trabalhar com as cartas do dia é tirar 2 ou 3 cartas aleatoriamente e encaixá-las com o seu dia, como será o seu dia. E aí, o que eu vejo que muita gente vem e diz assim, aquela, mas passou o dia inteiro e não aconteceu nada daquilo. E como é que eu lido com isso, né? Isso daí muitas vezes acontece, por exemplo, se você tem, digamos que aconteça isso, você abra as cartas do dia e que saia isso, cobra e mulher, ok? Como que você interpreta isso? Como que você pode interpretar uma leitura de casas do dia que vem aí com a mulher e a cobra, por exemplo? Ou ainda, se você, por exemplo, tira o caixão e o coração. Isso de vez em quando acontece de alguém vir me procurar, assim no WhatsApp ou mesmo por e-mail. Eu tirei essa e essa carta e tal, e o que eu faço? Como é que vai ser esse dia? Como é que vocês interpretam, caso aconteça isso? Em termos de método, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você trabalha com linhas de cartas, sejam elas 3 cartas, 4, 5, 6, 7, ou com métodos de cartas, que são esses métodos de tiragem que a gente vê um monte por aí, ou com a mesa real, que é que eu faço com o Lenormand. Quando a gente fala de Petit Lenormand, eu, particularmente, gosto de trabalhar com a mesa real ou com as linhas de cartas, especificamente porque a mesa real é o método do Lenormand. Quando você usa um outro método junto com o Lenormand, você vai precisar, a primeira coisa que você vai precisar fazer é entender o que é que você está buscando, ok? Trabalhar com casas que falem daquele tema, ou seja, com um método que tenha posições que falem daquele tema especificamente. Deixa eu pôr uma mesa real aqui para a gente ter uma noção. Ou você abre uma mesa real. Eu sempre gosto de trabalhar com as mesas reais porque elas te mostram uma visão geral. Você, por exemplo, se você pergunta assim, eu estou me preparando para um concurso e eu estou em dúvida sobre qual cargo eu devo escolher para esse concurso. Tá? Então, o que você pode fazer? Você pode buscar um método de orientação vocacional ou você pode abrir uma mesa real e ver o que é que a mesa real te mostra em relação a isso. E aí, o que acontece? A mesa real vai mostrar para você uma série de informações, por exemplo, as possibilidades que você tem dentro. Você pode abrir uma mesa, olha, eu quero saber qual cargo dentro desse concurso que vai possibilitar que eu me expresse da melhor forma, que eu expresse, que eu tenha a melhor expressão de mim mesma nesse momento da minha vida, nesse período da minha vida. E aí você abre a mesa real. A mesa real vai te mostrar, por exemplo, quais as tendências de acontecimentos com esse, com aquele outro cargo, para que você possa escolher, né? Quais são as possibilidades e as tendências de manifestação, de acontecimentos. Vai te dizer por que você prefere esse ou aquele, por que você teme esse ou aquele, por que você está chegando nesse concurso, nesse momento, se isso é interessante ou não é interessante para você, e eventualmente a mesa pode inclusive mostrar para você crenças que você tem a respeito do teu trabalho e como isso se manifesta no teu dia a dia, como isso pode se manifestar dentro de uma ou outra situação de trabalho, enfim, pode explorar 1000 detalhes que um método
simplesmente não vai te explorar. Então, muitas vezes você pergunta assim, qual que é o melhor cargo para mim? Abre lá meia dúzia de cartas e ele vai dizer assim, escolha o cargo X. Mas você não explorou as possibilidades, não entendeu o que é que está acontecendo naquele momento, porque você perguntar assim, qual é o melhor cargo, melhor em termos de quê, né? Então, eu sempre gosto de ter uma visão ampliada para conseguir fazer uma escolha melhor quando se trata de escolhas. Mas vamos voltar. Mas aí o que acontece? Eu posso, por exemplo, no dia da inscrição do concurso, abrir duas cartas, né? Tirar duas cartas ou três cartas, perguntando qual é o melhor cargo que eu posso escolher na hora de fazer a inscrição do concurso. Até pode, mas da mesma forma, essa resposta vai ser bem reduzida. E é o melhor em que sentido? É o melhor em que termos, por exemplo, né? Eu posso tirar duas cartas, digamos que eu tire essas duas cartas, a mulher e a cobra. Então, quer dizer que vai acontecer uma traição no dia de hoje? Não necessariamente. O que é importante a gente pensar, quando a gente pensa em termos de Lenormand, é pensar em termos de contextualização das cartas, contexto. Vocês já devem ter me visto falar bastante sobre contexto, e ela se aplica perfeitamente nas leituras do dia, assim, a ideia de você contextualizar. O que eu quero dizer com contextualizar uma leitura? Então, imaginem o seguinte, tirei tudo aqui da tela agora sem querer. Imaginem o seguinte, vamos falar da língua portuguesa, ok? Se eu digo para vocês assim, hoje tem manga, ok? Eu digo para vocês aqui, eu chego do nada, você encontra uma amiga sua e ela diz assim para vocês, hoje tem manga. Como você interpreta essa frase? Hoje tem manga. Talvez você interprete assim, bom, hoje tem manga na sobremesa ou no lanche, a fruta, manga, ok? Mas aí vamos mudar uma situação. Vamos imaginar que a gente está numa grande confecção, muitas costureiras, e aí chega alguém, ou chega o coordenador dessas costureiras, e diz assim, hoje tem bastante manga. Elas podem entender que essas sejam mangas de camisas, mangas de camisetas, que elas vão costurar, não é verdade? Você ainda pode levar para um outro lado, que essa conversa ainda tem manga, no sentido de que ainda tem muito pano para manga nessa conversa, não é verdade? É uma palavra que a gente pode interpretar de diferentes maneiras, não é? Existem muitas palavras que a gente pode interpretar de diferentes maneiras. Quando a gente fala de Lenormand, a gente tem que entender que é um sistema construído a partir de palavras. Essas cartas, elas, na verdade, elas te trazem palavras. E essas palavras, elas não podem ser engessadas, reduzidas a um mínimo, assim. Então, claro, se eu tiro a cobra e a mulher, eu posso estar falando de uma traição, de um perigo para essa mulher. Posso. Mas eu posso ir além disso. Eu posso ver mais do que isso nas cartas. Eu posso ver o caixão e o coração de outras formas, além do que a primeira coisa que a gente vai pensar é o quê? Um encerramento amoroso, né? Ou o fim de uma situação amorosa. Mas há outras maneiras de eu interpretar isso? O que vocês acham? Pensando na situação da manga, o que vocês acham? Mariana chegou em casa e perguntou onde está Pedro. Aí a pessoa que respondeu a Mariana disse assim, o Pedro está no canto. Pode ser o canto da sala, está no canto na aula de canto, e assim sucessivamente. Né? Com as cartas vai acontecer a mesma coisa. A gente tem uma quantidade grande de possibilidades de interpretação
das cartas. Como é que a gente pode lidar com isso em relação tanto à mesa real quanto às cartas do dia? Aí na mesa real você vai me dizer assim, numa mesa real eu posso buscar o que está em volta da carta. Se eu quero entender, por exemplo, o que é essa chave quer dizer aqui nessa mesa real, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar as cartas que estão em volta dela, né? E essas cartas vão me dar descrições dessa chave, na verdade? Correto. Mas e se eu estou numa leitura de cartas do dia, como é que eu posso entender do que é que estão falando essas cartas? De que maneira eu vou entender isso? Vocês acham que talvez aquilo que você está sentindo naquele momento em que você abre as cartas pode influenciar a maneira como você deve interpretar essas cartas? Digamos que você teve um sonho muito triste, ok? Você sonhou com alguma grande perda, sei lá, uma coisa muito triste. Aí você acorda de manhã e tira essas duas cartas. Como você pode interpretar essas duas cartas? O caixão descrevendo o coração. Poderia ser o quê? Poderia ser simplesmente uma emoção triste, né? Guardar sentimentos, reservar-se emocionalmente, perfeito, mas pode ser uma emoção triste. Ok, mas eu tirei essas cartas do dia, quer dizer que eu vou passar essa emoção triste o dia todo, essa sensação de tristeza o dia todo, ou eu vou guardar os meus sentimentos, me reservar emocionalmente todo dia. Uma coisa que é extremamente interessante na hora de fazer as cartas do dia é que a gente deve determinar o que a gente espera delas da mesma forma que quando a gente faz uma leitura, do que quando a gente faz uma leitura de linha de cartas. Ok? Como é que você faz uma leitura de linha de cartas? O que você faz? Você mentaliza uma questão objetiva e abre aquelas 3 cartas, não é verdade? Ok. E o que você faz quando você abre as cartas do dia? Pergunta, como vai ser o meu dia? E tiro essas 2 cartas, ok? Então, assim, eu posso simplesmente perguntar como vai ser o meu dia, tirar essas 2 cartas, guardar essas 2 cartas, né? Anotar que cartas saíram. E no final do dia voltar, fazer um inventário do meu dia, olhar os significados daquelas cartas, comparar com o inventário do meu dia e entender o que elas quiseram me dizer. E dessa forma eu estou fazendo o quê? Eu estou usando as cartas para aprender a ler as cartas, ok? Então, nesse caso, eu não tive um conselho. O que eu tive foi uma sessão de estudo das cartas. E nesse caso, é excelente, é super excelente que você usa. Eu quero um conselho. Se como um conselho você tira, por exemplo, essas 2 cartas, o coração e o caixão, então você tem que contextualizar isso como um conselho. Não é possível que, como conselho, as cartas vão te dizer assim, olha, coração é uma emoção, descrita pelo caixão é tristeza. Passa o seu dia triste, não seria isso, né? Reserve as tuas emoções, talvez, isso já faz mais sentido. Fato, isso é o contrário. Como é que vocês interpretariam isso? A Samantha pergunta assim, para conselho do dia, posso usar só uma carta? Até pode, Samantha. Agora a gente tem que entender, trabalhar o seguinte: eu posso usar uma carta para conselho? Se eu perguntar, por exemplo, assim, que energia devo trabalhar no meu dia hoje? E daí eu tiro uma carta, ok? Digamos que a carta que você tira hoje é a cobra. E aí, que energia a cobra te fala? Ou se você tira, que energia devo trabalhar no meu dia hoje? Eu tiro o caixão. Ok. Agora, que conselho a carta me dá para o dia de hoje? E eu tiro uma carta só, o que vai acontecer? Eu tenho um monossílabo. Um monossílabo, não. Como é que a gente diz quando a gente fala com uma palavra só?
Não, monossílabo. Me perdi. Perdi a palavra. Mas enfim, é quando você. Imagine quando você tenta conversar com alguém e a pessoa só te responde com palavras muito curtas. Então, se você pedir um conselho para alguém e a pessoa te disser assim, emoção, emoção, encerramento, ou você pediu um conselho, ok? E aí, você pediu um conselho e alguém te responde, ah, saúde. Não te diz muito, na verdade. Mas se alguém diz para você, por exemplo, um conselho, eu quero um conselho para o dia, e alguém te responde, cuide da sua saúde, é mais fácil de você entender, não é verdade? Então, na verdade, assim, o Lenormand é um sistema construído a partir de palavras. Quanto mais cartas você tem, mais palavras você tem. Então, as suas frases ficam mais complexas, elas ficam mais entendíveis. Eu não sei se essa palavra existe. Monossílabo, né? Me deu um branco ali, Brenda. Então, assim, quanto mais detalhada é a resposta que você espera, mais cartas você deve tirar. Não vai acontecer quando você tira 2 ou 3 cartas com o Lenormand de você ter respostas extensas. E eu digo isso quando você está trabalhando com o sistema Lenormand, ok? Quando você usa o Lenormand como um oráculo, você pode ter uma inspiração divina ou não divina, e, ok, só de olhar para a árvore você pode ser levado a uma série de pensamentos e inspirações, ok. É válido, é extremamente válido se essa é a maneira de alguém trabalhar. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com o sistema porque eu tenho certeza que, de fato, o que eu estou vendo é o que eu tenho que ver. E não é uma. Eu não estou. Eu tenho certeza, por exemplo, que eu não vou estar confundindo devaneios meus com a inspiração que um outro ser tenha me dado. Eu tenho certeza também que nos casos em que eu busco inspiração em um outro ser, eu estou interpretando isso da maneira correta. Por isso que eu gosto de trabalhar com a técnica, eu gosto de trabalhar com o sistema. Eu não confio muito na minha imaginação, na minha mente, porque eu tenho uma imaginação extremamente fértil e eu tenho que dizer para vocês que eu particularmente não confio muito em me sintonizar com os meus com outros seres o tempo todo. Então eu prefiro trabalhar com técnica. E aí os seres que me acompanham eventualmente eles se utilizam muito da técnica, né? Não da técnica em si, mas da minha interpretação para me ajudar a trabalhar. Quando isso acontece, quando não acontece, a técnica funciona perfeitamente também. Mas então a coisa é assim, ó, como é que você pode ter leituras otimizadas do dia, para a leitura do dia? Eu vou voltar a falar nos naipes, ok? Uma das maneiras de você trabalhar as cartas do dia é você observar as cartas e observar como começa e como termina. Então, veja bem, se eu, por exemplo, eu configurar uma bobaginha aqui. Se eu, por exemplo, tiro aqui, ó. Eu, por exemplo, tiro essas 2 cartas como cartas do dia, ok? Eu vou ter aqui copas e espadas, ok? Eu sei que o meu dia começa com copas e encerra com espadas. Digamos que eu tire aqui para esse dia essas 3 cartas aqui. Pássaros, cavaleiro e cobra, ok? O que eu entendo aqui, ó? Se eu der uma olhada rápida, antes de olhar para os emblemas, eu olhar que o meu dia começa com ouros, chega a copas e encerra com paus.
ok? O que é que eu posso imaginar do meu dia antes de eu olhar? Olha só, eu nem estou olhando que cartas eu estou tirando ali, não estou vendo essas cartas. Eu estou olhando só para os naipes, eu nem estou olhando também para a numeração das cartas. Eu vou olhar só exclusivamente mesmo para aqui, ó. Nem sei que cartas eu tirei, ok? Eu estou olhando só para os naipes. E aqui, estou escondendo tudo ali, para ficar só os naipes visíveis de cada uma dessas cartas. Veja que eu tenho ouros, copas e paus. O que é que eu sei de imediato, na hora que eu abro isso? Eu sei que o meu dia vai começar com uma energia de transformação, vou sentir um pico de emoções em algum momento, ou essas transformações vão afetar a minha rotina, e eu encerro o dia dentro de um desafio. O dia em que a giripoca vai piar, ok. Só que eu também tenho que considerar o seguinte, como quando a gente está trabalhando com 3 cartas, a gente usa essas posições de espelhos, ok? O que é que eu vou olhar mais? Esse dia encerra com um desafio, que é um desafio transformador. De alguma forma, esse desafio é transformador. Por quê? Porque o espelho, paus, com ouros. Ouros vai dar a descrição do paus, ok? Então, a tônica do dia é que eu tenho uma oportunidade, a partir de um desafio, de uma transformação. Mas eu tirei 3 cartas. Por que eu gosto de trabalhar com a carta central como a carta tema da leitura, ou a carta principal da leitura, e não a primeira carta? Porque a primeira carta eu vou espelhar, eu vou usá-la como detalhadora das outras duas, né? E a carta central, ela é relativamente neutra. Então, o que eu entendo? Eu trabalho sempre com a carta central como a carta principal. Um dia desafiador, em que eu começo com alguma coisa, ou com uma transformação, que pode afetar a minha rotina de copas, e me leva a um desafio. Esse desafio me leva a uma transformação, me leva a algum tipo de mudança. Ok? Por que eu sei isso? Porque esse espelhinho aqui me descreve o desafio. Muito bem. Mas isso, afinal de contas, do que se trata? Eu nem olhei para os emblemas ainda, eu nem olhei para os números das cartas, são cartas numeradas, se são cartas da corte, nada disso. Ok? O que eu sei é que a carta central é uma carta boa, né? O cavaleiro é uma carta boa, uma carta positiva. Então, esse desafio que acontece na minha vida hoje, ele é positivo, porque a carta central, a carta tema do dia é o cavaleiro, que é também uma carta de movimento. Aí agora eu começo a olhar para o cavaleiro, eu começo a olhar para os emblemas. Então, o tema, o centro dessa leitura é o quê? O cavaleiro. O cavaleiro vai me falar que há um movimento. Aí eu vejo que mais que tem. Tenho aborrecimentos dos pássaros e eu tenho a cobra, que pode ser uma mulher, pode ser uma traição propriamente dita, ok? Um perigo. Vamos ver, então eu posso ter aborrecimentos com uma mulher, que provocam um movimento na minha rotina e que, obviamente, são desafiadores. Ok. Ou eu posso ter simplesmente aborrecimentos por conta de um perigo com as cartas. Um perigo por causa da cobra. Ok. Agora, o que é importante aqui? Como é que isso vai se manifestar? O que você considera importante? Se eu acreditar num futuro estático, escrito, pronto, imutável, eu tenho que ter uma interpretação dessas cartas e papuf, aquilo é ou aquilo não é. Ponto. Agora, se eu acreditar que a cada uma das minhas escolhas eu tenho aí a possibilidade de transformar o meu futuro, de modificar o meu futuro, e, portanto, o meu futuro é desenhado a cada instante no agora, então eu posso entender essa leitura para esse dia como uma tendência. E é uma tendência de o quê?
e não uma tendência de como. Percebam isso. Quando eu digo que é uma tendência de como, eu automaticamente preciso dizer que, olha, eu vou ter um aborrecimento com uma mulher por causa de uma entrega. Isso é uma previsão de um fato que acontece, ok? Ok. Se eu observar a carta do dia como um conselho e ela me fala sobre o que, mas não me fala sobre como, ela diz assim: olha só, esse é um dia em que a sua rotina é transformada desafiadoramente. Você passa por uma transformação que envolve um desafio que ou tem a ver com uma situação de perigo ou com uma situação de ascensão. E como é que eu vou saber melhor do que se trata? Se é uma situação de ascensão, uma situação de perigo? Eu diria que é um perigo ou uma tentação em relação às comunicações nesse dia. Então, o que as cartas vão sugerir para você como passar esse dia, nesse caso aqui, é que você procure baixar a ansiedade, ok? Observar antes de falar, pensar antes de falar com cautela, né? Ou seja, falar aquilo que você depois que você pensou, só falar depois que você pensou. Por quê? Porque eu tenho uma carta de ansiedade e transformação, que são os pássaros, e eu tenho uma carta de perigo, que é a cobra. Okay? E eu dizia assim, cuidem como você transfere a tua ansiedade para outras pessoas. Por quê? Porque no caminhar aqui dessa leitura, eu tenho ansiedade entrega para uma mulher. E aí eu tenho uma transformação na minha rotina de maneira desafiadora. Então, isso quer dizer o quê? Cuida como você vai se expressar nesse dia com as outras pessoas. Você pode encerrar o dia com problemas? Sim. Mas se você ouvir o conselho das cartas, você pode o quê? Encerrar o dia com uma transformação benéfica por causa do cavaleiro. Então, na verdade, o que é que eu tenho? Qual é a minha opção? Primeiro, eu tenho uma carta da corte aqui e duas cartas numeradas. Elas dizem que os acontecimentos desse dia me aconselham, ok? Então, eu posso olhar para essas cartas e dizer que elas estão me falando como vai ser o meu dia e não o que vai acontecer no meu dia. Quando eu olho como vai ser o meu dia, eu tiro um conselho das cartas. Quando eu procuro o que vai acontecer no meu dia, eu estou procurando a previsão de um acontecimento. E se há um acontecimento, pode ser qualquer acontecimento do meu dia, gente. Presta atenção. Quando eu pergunto como vai ser o meu dia, como devo levar esse dia, como, o que acontece? As cartas vão me mostrar sobre o dia todo, sobre aquilo que é importante hoje, aquilo que é importante para mim agora, no presente, né? E estando presente no meu dia, eu tenho uma oportunidade de seguir o conselho das cartas, na verdade é o conselho, é o meu próprio conselho, né, no nível mais profundo, e melhorar, evoluir. A gente não procura conselho para ir para andar para trás, né? A gente procura conselho para andar para frente. Quando eu procuro o que vem no meu dia, eu estou procurando um acontecimento. Então, eu posso dizer assim: hoje vai acontecer uma comunicação com uma mulher, um aborrecimento durante uma comunicação com uma mulher. Cara, mas isso, aí você vira para mim e diz assim: ah, tá. Então, se eu entrar no Facebook e descobrir que uma amiga minha falou alguma coisa para alguém e eu não gostar daquilo, é isso, é isso. Pode ser um acontecimento bem corriqueiro, uma coisa bem bobinha, porque você já está alinhado com aquilo e aquilo que as cartas estão te mostrando. Pode ser uma bobagem, de verdade. E nem sempre isso traz um resultado interessante para a gente. O que eu acho mais, Carla, acho mais interessante sempre, é eu buscar uma maneira de andar para frente.
Por isso que eu gosto de perguntar para as cartas como. Vocês percebem a sutileza nessa diferença de abordagem para as cartas? E como que eu entendo se eu tenho que interpretar o como ou o que? Pensando em como você fez essa pergunta. Se você pergunta assim, como vai ser o meu dia hoje? Você está perguntando o quê, né? O que esperar? Como lidar com o meu dia hoje? O que eu devo? Qual o conselho das cartas para o dia de hoje? Ela vai estar te falando como. Simplesmente você observar como é que você está interpretando essas cartas, como que você está perguntando, como que você está interpretando, pode ser a total diferença sobre como você, sobre o quanto você acerta, entre aspas, nas interpretações, ou seja, como você tem lidado com essas mensagens. Faz sentido para vocês, gente? Por outro lado, vejam bem que interessante. Quando a gente olha para duas cartinhas, vamos tirar uma aqui, olha só. Eu tenho aqui transformações emocionais, ou eu tenho, olhando só para os naipes. Aí eu digo que o quê? São dois, é um acontecimento hoje, por quê? Porque são duas cartas numeradas, é um acontecimento que vai mexer com as minhas emoções. Digamos que eu tivesse, em vez disso, tirado duas cartas da corte. Digamos que eu tivesse tirado duas cartas da corte aqui, ó. O que elas iam me dizer? Antes de olhar para que cartas são. Eu tenho uma emoção e eu tenho uma transformação. Uma rotina e uma transformação. Como é que eu sei se é a rotina que vai transformar ou se é a emoção que vai transformar? Vamos analisar mais coisas. Eu tenho duas rainhas. Duas rainhas juntas, elas falam para mim de uma visita. Elas falam para mim da chegada de alguém. Ok? Sempre que eu tenho duas rainhas, seja na mesa real, seja numa linha, elas falam de uma visita, ou seja, elas falam de um encontro. Aí eu tenho aqui, ó, essas duas rainhas, a cegonha e o caminho. Então eu posso dizer que alguém está vindo ao encontro de alguém. Se eu estou perguntando assim, o que vai acontecer hoje? Então você vai receber uma visita, alguém vem ao teu encontro. Ok? Ok. Por outro lado, né, alguém está a caminho de te encontrar. Por outro lado, posso perguntar assim, como vai ser o meu dia? O que eu devo esperar desse dia? O que as cartas me aconselham para o dia de hoje? E daí eu tenho uma visita por causa de duas rainhas, dia inicia em copas e termina em ouros, e, portanto, a maneira como eu sinto agora vai ser transformada, né? O que eu sinto agora vai se transformar no decorrer do dia, mas vai terminar bem o dia, porque daí eu posso espelhar uma com a outra, lembra? A situação como um todo é positiva, então vai ser um dia de movimentos transformadores, vai ser um dia em que eu posso ter epifanias, insights, onde eu posso encontrar respostas. Esse é um dia de encontrar respostas para as minhas dúvidas. Percebem como sutilmente a gente transforma a maneira de interpretar as cartas por causa da maneira de como eu olho para essas cartas, simplesmente? Então, gente, eu queria passar para vocês basicamente era essa maneira de olhar para as cartas e como você olha para as cartas interfere a respeito de o que você olha nas cartas, ok? Então, eu vou deixar vocês aqui hoje e vou dizer que vocês utilizem as cartas do dia o máximo possível, porque elas realmente são muito efetivas como uma ferramenta de autodesenvolvimento. Não é uma ferramenta de autoconhecimento apenas, mas de autodesenvolvimento. É claro, conhecimento é desenvolvimento, né? E ela, de repente, vai trazer resultados muito interessantes para vocês nesse sentido, ok?